Você acha que Single é apenas uma comédia engraçada? Pense de novo, porque a verdade por trás da tela vai te deixar sem palavras. A pessoa que antes era aclamada pelo mundo inteiro acabou sendo a que mais sofreu, a pessoa que parecia ter desaparecido. Se tornou uma estrela de Hollywood de primeira linha. E a pessoa que você amava partiu deste mundo silenciosamente cedo demais. A jornada de ontem e de hoje ficará gravada em seus olhos e em seu coração. Obrigado por fazer parte das memórias que todos compartilhamos. Queen Latifah como Khadija. James. Queen Latifah tinha 23 anos quando entrou para o elenco de Living Single em 1993 como Khadija James, uma editora de revista que era tanto a espinha dorsal quanto a mente brilhante do grupo. Ela fez o público acreditar que Khadija era uma mulher resiliente que podia lidar com qualquer desafio. Mas por trás dessa confiança, esconde-se um coração que luta para permanecer íntegro. Queen Latifah nasceu em 18 de março de 1970 em Newark, Nova Jersey. Ela amava Bonnie Nichols com um amor que precisou esconder. Por anos com medo de que se confessasse, perderia tudo o que havia construído com tanto esforço. Ela ansiava por felicidade, mas foi forçada a amar em silêncio em um relacionamento que nunca foi nomeado. E todas as noites, enquanto a plateia ria, de Khadija na tela Latifah se perguntava quando ela conseguiria viver sendo ela mesma. A força de Latifah foi forjada em uma perda inimaginável. Em 1992, seu irmão morreu em um acidente de moto na mesma moto que ela havia comprado para ele, uma culpa que a assombrou pelo resto da vida. Em 2018, sua mãe, a última pessoa que lhe dava forças, faleceu. Após anos lutando contra a insuficiência cardíaca, esses dois choques devastaram seu coração, mergulhando-a em depressão e noites sem dormir. Queen Latifah tem agora 55 anos. Ela continua atuando, produzindo e sendo uma voz poderosa tanto para as comunidades negras quanto para a LGBTQ. Seu patrimônio líquido é estimado em US 70 milhões. Mas por trás de toda essa riqueza, existe uma rainha que perdeu mais do que a maioria para finalmente se tornar quem ela é. Stephen Gilborn, como Jeffrey Higgins. Stephen Gilborn entrou para o elenco de Living Single em 1993, aos 43 anos, interpretando Jeffrey Higgins, um homem calmo e atencioso, que transmitia calor e sabedoria aos jovens personagens ao seu redor. No entanto, poucos sabiam que o gentil professor amado pelo público um dia enfrentaria a batalha mais dolorosa de sua vida, uma batalha que não lhe traria um final pacífico. Stephen Gilborn nasceu em 15 de julho de 1936 em New Rochelle, Nova York. Seu casamento com Karen Halverson foi longo e cheio de amor. Mas essa mesma felicidade tornou seu medo da perda ainda mais doloroso quando a doença o atingiu. O que ele mais temia não era a morte, mas ver a mulher que amava, chorar sabendo que não havia nada que ele pudesse fazer para aliviar sua dor. O câncer gradualmente lhe roubou as forças à voz. E, por fim, o fôlego, deixando o homem que outrora cativava plateias em silêncio, cercado por máquinas e tubos esterilizados. Seus últimos meses foram um teste de resistência. Uma luta para se manter vivo o suficiente para desfrutar de preciosos momentos com a família, mas não houve milagre. Stephen Gilborn faleceu em 2 de janeiro de 2009 em sua casa em North Chatham, Nova York, aos 72 anos. Estima-se que seu patrimônio líquido seja de $1 milhão, mas seu legado perdura por muito mais tempo. A memória de um artista que se dedicou à sua arte e de um professor que continua a inspirar outros mesmo após sua luz ter se apagado. John Henton Chung-Vai Overton Wakefield Jones. Em 1993, John Henton deu vida ao papel de Overton Wakefield Jones, um reparador desajeitado mas bondoso que se tornou a alma calorosa e afetuosa do grupo aos 33 anos. O papel o tornou um dos atores mais queridos por sua sinceridade e charme.
Mas justamente quando sua carreira estava decolando, a vida lhe desferiu um golpe fatal. John Henton nasceu em 23 de novembro de 1960 em Cleveland, Ohio. Ele teve um relacionamento sério e uma filha chamada Nicole. No entanto, sua vida pessoal não foi fácil. O estresse financeiro, a solidão causada pela fama e as dificuldades inesperadas tornaram a felicidade familiar quase impossível. A maior tragédia ocorreu em setembro de 2000, quando um acidente de carro quase lhe tirou a vida. Ele sofreu uma fratura na perna, uma fratura na órbita ocular. Perdeu muitos dentes e ficou desfigurado. Embora tenha retornado ao set apenas 6 semanas depois, sua saúde já não era a mesma. Anos de cirurgias, dores físicas e traumas psicológicos o afastaram gradualmente dos holofotes. John Henton tinha agora 65 anos. Ele leva uma vida tranquila. Raramente aparece na televisão, passa tempo com a família e se concentra na saúde com um patrimônio líquido estimado em 7 milhões, desfruta de uma vida pacífica com a filha. E talvez para ele seja isso que realmente importa. King Coles como Sinclair James Jones. King Coles entrou para o elenco de Living Single em 1993 aos 31 anos, interpretando Sinclair James Jones, uma mulher doce e inocente que traz alegria e conforto ao seu grupo de amigos. Os telespectadores adoravam Sinclair por seu coração puro e sua visão otimista da vida. Mas, ironicamente, a mulher que trouxe tanta alegria às telas sofreu a mais profunda desilusão amorosa fora delas. King Coles nasceu em 11 de janeiro de 1962, no Brooklyn, Nova York. Seu primeiro casamento foi com Eitan Edwards, mas 10 anos juntos. Terminaram em desilusão amorosa e divórcio, justamente quando sua carreira atingia novos patamares, mas se chocava com turbulências familiares. Ela tentou acreditar no amor novamente quando se casou com Reggie McIver, mas seu segundo casamento terminou em lágrimas. Os 2 casamentos, fracassados, deixaram seu coração partido no lugar que ela considerava seguro. Após esses rompimentos dolorosos, Kim enfrentou solidão, dificuldades financeiras e momentos de grave sofrimento psicológico. Ela não tinha uma doença grave, mas seus problemas emocionais eram igualmente devastadores. Noites longas se perguntando se ainda era digna de amor. Essa dúvida a levou a se tornar palestrante motivacional, usando sua dor como forma de se curar e de curar outras pessoas que também sofreram desilusões amorosas. Em 2025, King Coles tinha 63 anos. Ela continua a dar palestras e a escrever livros para ajudar as pessoas a encontrarem esperança após uma desilusão amorosa. Com um patrimônio líquido estimado em 3 milhões de dólares, ela vive confortavelmente. No entanto, com o coração partido. Às vezes, toda a riqueza do mundo não substitui um abraço no momento certo. T.C. Carson por Kyle Barker. T.C. Carson tinha 35 anos quando interpretou Kyle Barker, um homem charmoso, inteligente e carismático, que se tornou uma das figuras mais icônicas da vida de solteiro em 1993. Ele era a personificação do sucesso e da confiança. Mas por trás daquela aparência chamativa, havia uma dor silenciosa que poucos haviam percebido. T. Carson nasceu em 19 de novembro de 1958 em Chicago, Illinois. Em sua vida privada, ele nunca encontrou uma parceira estável, vivendo sem uma família para a qual retornar após momentos difíceis. Em todos os eventos, ele exibia o sorriso característico de Kyle Barker, mas por dentro havia um vazio que nenhum aplauso poderia preencher. Sua maior dor não vinha do amor, mas da carreira que o definia. Depois de ser demitido do programa Living Single devido a conflitos com a equipe de produção, Carson praticamente desapareceu da televisão. A pressão financeira aumentou à medida que as ofertas de trabalho diminuíram. A carreira que ele um dia acreditou que floresceria repentinamente se dissipou. Nos anos que se seguiram, dedicou-se ao canto e à dublagem, agarrando-se à vida criativa à qual havia se consagrado. Hoje,
T.C. Carson tem 67 anos. Ele ainda atua e faz dublagens para filmes e videogames, continuando a viver sua arte plenamente. Seu patrimônio líquido estimado gira em torno de dólares americanos. 3 milhões modestos se comparado à sua contribuição para a indústria do entretenimento, mais suficiente para mantê-lo criando em um mundo que antes o marginalizava. Mel Jackson, como Ira Lee. Trip Williams. Mel Jackson tinha 27 anos quando interpretou Trip, um escritor bonito e ambicioso que estava sempre tentando provar seu valor para o grupo em Living Single de 1997 a 1998. Embora seu personagem tenha aparecido mais tarde na série, Trip rapidamente se tornou um novo membro carismático do grupo, deixando uma impressão duradoura nos fãs. Mel Jackson nasceu em 13 de outubro de 1970 em Chicago. Ele manteve sua vida pessoal em grande parte privada, mas suas decepções amorosas passadas o fizeram questionar a solidão que espreitava sob os holofotes. O amor nem sempre favoreceu o artista, e houve momentos em que ele teve que aceitar que a fama jamais poderia preencher o vazio de um coração cansado. Embora a carreira de Mel tenha apresentado papéis notáveis, ela nunca realmente decolou. Após algum sucesso inicial, ele passou por uma fase difícil. À medida que as oportunidades diminuíram, não houve nenhuma doença que ameaçasse sua vida. Mas o fim de uma carreira, outrora promissora, foi doloroso por si só, visto que o talento ainda estava lá, mas o mundo já não tinha espaço para ele. Hoje, Mel Jackson tem 55 anos e ainda trabalha em projetos de pequeno porte para cinema e televisão. Seu patrimônio líquido é estimado em US 1 milhão. O que é bastante modesto para alguém que já foi considerado uma estrela em ascensão, mas é o preço que se paga por nunca desistir do sonho de ser artista. Fora das telas, Mel Jackson é introvertido, algo que poucos esperariam de um ator bonito que sempre aparenta ser forte diante das câmeras. Ele admitiu certa vez em uma entrevista que a vida de um artista nem sempre é repleta de holofotes. Às vezes é apenas um quarto escuro onde as pessoas precisam se confrontar consigo mesmas. Relacionamentos fracassados, esperanças e decepções fizeram com que Mel aprendesse a se reerguer da tristeza. Muitas pessoas não sabem que houve uma época em que ele quis deixar Hollywood para buscar uma nova vida, mas seu amor pela atuação o manteve lá. A carreira de Mel Jackson refletiu sua personalidade paciente, lenta e reservada. Embora nunca tenha alcançado o estrelato de primeira grandeza, sempre manteve o respeito de seus pares. Atuou na Broadway em filmes independentes, dirigiu e até se aventurou no teatro, onde, segundo ele, foi ele mesmo. Mas Hollywood é um jogo implacável, ou explode ou desaparece. Para Mel, as oportunidades se tornaram escassas e o brilho, outrora intenso, se dissipou com o tempo. Mas o melhor de Mel Jackson é que ele nunca desiste. Aos 55 anos, ele ainda persiste em participar de projetos menores, dizendo que deve à vida alguns papéis de verdade. Ele também orienta jovens, sempre querendo compartilhar as cicatrizes que carregou para que outros não tropecem como ele. Embora seu patrimônio líquido seja de apenas cerca de 1 milhão, modesto em comparação com muitos de seus contemporâneos, sua vida nunca foi medida por dinheiro. Ela foi medida por sua perseverança, por sua paixão inabalável e pela crença de que enquanto estiver em cena ele ainda terá valor. Heavy D como Daryl. Heavy D tinha 27 anos quando interpretou Daryl, um cara alegre e bondoso, que sempre fazia as pessoas se sentirem protegidas mesmo sendo solteiro. Ele trazia positividade e charme a cada cena, e o público acreditava que ele era tão brilhante e cheio de vida na vida real quanto na tela. Nascido em 24 de maio de 1967, a carreira de Heavy D foi lendária. Ele era o coração pulsante de Heavy D and the Boys, o primeiro grupo de hip-hop a assinar com a Uptown Records, um marco que aproximou a música de rua do público mainstream. Ele colaborou com Janet Jackson e Michael Jackson em muitos sucessos, e sua voz chegou a abrir a música In Living Color. Além de se apresentar, ele produziu.
Treinou jovens talentos e fez história como um dos poucos rappers a se tornar executivo, atuando como presidente da Uptown Records. Mas a tragédia o atingiu em 8 de novembro de 2011 após um longo voo. De volta da Inglaterra, ele desmaiou repentinamente em uma rua de Beverly Hills. Um coágulo sanguíneo na perna se deslocou até os pulmões, matando-o aos 44 anos. O homem, que era uma fonte inesgotável de energia, deixou o mundo justamente quando parecia estar brilhando novamente. Seu patrimônio líquido na época de sua morte era estimado em $7 milhões. Mas o que sobreviverá a esses números é seu legado musical. E o amor que deixou nos corações de milhões de fãs ao redor do mundo. Ao contrário de muitos de seus contemporâneos, Heavy D sempre se manteve humilde e grato. Ele ajudou jovens talentos como Sean Diddy Combs, Jodeci e Mary J. Blige, que se tornariam lendas. Heavy D não se vê como o centro do universo. Ele é um construtor, um pioneiro, um apoiador. Como resultado, ele é respeitado pela comunidade artística e amado sinceramente por seus fãs. Quando se trata de sua carreira musical, poucos sabem que Heavy D teve que lutar muito para manter sua imagem positiva em uma indústria que favorecia o lado sombrio e rebelde. Ele escolheu um caminho diferente, divertido, inspirador e contagiante. Isso o tornou um dos primeiros rostos públicos do hip-hop, levando o gênero das ruas para as salas de estar de milhões de famílias americanas. E então a morte de Heavy D chegou tão repentinamente, tão cruelmente, tão injustamente, um coágulo sanguíneo, algo que parecia invisível, fez o mundo perder um artista com o sorriso mais cativante. O que foi ainda mais doloroso foi que naquele exato momento, Heavy D estava se preparando para voltar com tudo, com novos projetos. Ninguém esperava que, apenas algumas horas antes de desmaiar, ele estivesse tuitando sobre amor e vida. No dia de sua morte, Hollywood, a comunidade hip-hop e milhões de fãs ao redor do mundo expressaram suas mais profundas condolências. Muitos artistas renomados afirmaram que Heavy D era a pessoa mais gentil que já conheceram. Outros declararam que, sem ele, não teriam alcançado o sucesso profissional que tem hoje. O legado de Heavy D não está em seu patrimônio líquido de $7 milhões, mas nos sorrisos que ele colocou nos corações das pessoas. Na maneira como ele fez música que curou as pessoas e no fato de que ele provou: um artista pode ser forte sem ser cruel, pode ter sucesso sem atropelar ninguém e pode partir, mas ainda assim deixar um legado de luz. King Fields como Regine Hunter. King Fields entrou para o elenco de Living Single em 1993 aos 24 anos, interpretando Regine Hunter, uma mulher sofisticada, ambiciosa e obcecada por status que sonha com uma vida mais luxuosa. Regine traz um humor afiado para o filme, mas poucos sabem que nos bastidores, King Fields teve que aprender a rir da própria infelicidade. King Fields nasceu em 12 de maio de 1969, na cidade de Nova York. Ela se casou pela primeira vez com Jonathan Freeman em 1995, mas justamente quando sua carreira de diretora estava decolando, sua vida familiar desmoronou. Na esperança de encontrar o amor novamente, ela se casou posteriormente com Christopher Morgan. Mas a maternidade e o casamento têm seus desafios. Conciliar a família com uma carreira que exige brilho constante tem afetado seu psicológico. Todo sucesso tem um preço oculto que os outros raramente veem. Kim tem falado abertamente sobre suas dificuldades com o esgotamento emocional, o peso da responsabilidade e o medo de ser ofuscada enquanto ainda prioriza seus filhos. Não foi a doença que a debilitou, foi o conflito interno entre uma artista ávida pelos holofotes e uma mãe que precisa criar uma família. Sempre que sobe ao palco, ela esconde o cansaço por trás de um sorriso brilhante e profissional.
Aos 56 anos, Kim Fields continua dirigindo, atuando na televisão e criando seus 2 filhos, um papel que ela considera o mais importante de sua vida. Estima-se que seu patrimônio líquido seja de cerca de 8 milhões de dólares, mas para ela sua verdadeira riqueza reside na estabilidade de sua família, que ela quase perdeu. 1951. Erika Alexander, no papel de Maxine Felice Shaw. Erika Alexander participou do filme Living Single. 1993, como Maxine Shaw, uma advogada de 24 anos que nunca se esquivou de uma briga. Maxine é uma voz da razão e da rebeldia. Uma mulher que esconde sua vulnerabilidade por trás de uma fachada de confiança. No entanto, justamente quando o mundo acredita que Maxine jamais cairá, Erika luta para impedir que sua vida desmorone. Erika Alexander nasceu em 19 de novembro de 1969 em Winslow, Arizona. Casou-se com o roteirista Tony Puryear em 1969. 1997. E após 2 décadas juntos, o casamento terminou amigavelmente. Em público, o casamento parecia tranquilo, mas em privado ela lutava para equilibrar o amor e a ambição, dolorosamente consciente de que não podia ter ambos. Mais tarde, ela admitiu que seu sucesso muitas vezes vinha à custa do silêncio e da solidão em seu casamento. Embora nenhuma doença física a tenha afetado, as lutas emocionais de Erika nunca realmente terminaram. Como atriz, escritora, produtora e ativista, ela assumiu mais papéis do que qualquer outra pessoa, muitas vezes se esforçando até a exaustão. Para sobreviver, ela transformou sua dor em arte, transformando-a em palavras, roteiros e projetos criativos que se tornaram sua terapia e uma forma de curar suas feridas invisíveis. Em 2025, Erika Alexander tinha 56 anos. Ela continuou produzindo documentários, escrevendo histórias e usando sua plataforma para proteger as vozes dos marginalizados. Estima-se que seu patrimônio líquido seja de cerca de 3 milhões de dólares, uma fortuna modesta para um ícone negro pioneiro, mas suficiente para que ela continue trilhando o caminho que seu coração escolheu, mesmo que esse caminho seja pavimentado com lágrimas. Chip Fields, como Laverne Hunter. Em 1993, Chip Fields apareceu em Living Single como Laverne Hunter, uma mãe que pressionava a filha para ter sucesso, mas que constantemente impunha expectativas sobre ela aos 42 anos. O papel fez o público rir, mas todos podiam sentir a tensão subjacente de uma mãe que temia que sua filha fracassasse em um mundo cruel, um medo com o qual Chip estava muito familiarizado na vida real. Nascida em 5 de agosto de 1951, Chip Fields construiu um casamento estável, mas criar 2 filhas, especialmente Kim Fields, em uma indústria do entretenimento tão instável foi um fardo para o seu coração. Cada vez que suas filhas subiam ao palco, Chip temia que as luzes brilhantes roubassem delas a inocência e a juventude. Ela teve que aprender uma das lições mais difíceis da maternidade, como protegê-las sem sufocá-las e como deixá-las cair sem se machucar. Embora nunca tenha sofrido de uma doença grave, o peso emocional de sua carreira e de sua posição de liderança muitas vezes a deixa exausta. Conciliando seus papéis como atriz, diretora e mentora, ela age com cautela, sempre temendo que um pequeno erro possa desfazer anos de sacrifício e esforço incansável por sua família. Em 2025, Chip Fields terá 74 anos. Ela continua dirigindo e treinando atores, encontrando consolo em ver sua filha prosperar com seu próprio talento. Seu patrimônio líquido é estimado em US 1 milhão. Mas o que ela mais valoriza não é o dinheiro, é o fato de ter mantido sua família unida e não ter sido destruída pelos holofotes da fama